Vamos começar com a questão do hibridismo. A questão das comidas. O São João é uma festa, mas ele é uma festa completa. Ele não é festa como o carnaval. O carnaval você vai, você dança, você se diverte e acabou. O São João, ele tem todo um conjunto de símbolos ali dentro que perpassam, que é a comida típica, a comida de milho, as bandeirinhas, que são as quadrilhas, que é o forró, que é o vestir, são as brincadeiras que também são categorizadas, vamos pensar assim. O que eu penso especialmente sobre os hibridismos que são necessários, que a forma que eu percebo a identidade é uma identidade híbrida, né? Não existe algo que seja puro e genuíno de uma só localidade, de país ou de pessoa, elas se misturam. Se mistura porque só a cultura quando há essa mistura, essa troca de cultura. Por exemplo, com relação à comida de milho. As pessoas chegam no Parque do Povo, aqui não é mais um São João como era. Como é que vê, você não vê a questão de vender pamonha no Parque do Povo? Não tem comida de milho. As pessoas, é uma crítica que se faz muito, a questão do Parque do Povo não ter comida de milho. Mas assim, eu percebo, comida de milho ou pamonha, ela não é, na verdade, um acompanhamento de bebidas alcoólicas, que é o que acontece a partir das 10 horas, quando o parque é aberto. 8, 10 horas. Ninguém vai tirar como tira gosto, por exemplo, uma pamonha, uma espiga de milho. Aí as pessoas reclamam, por exemplo, que aí a questão do globalismo, que você tem pizza, que é italiana, você tem o crepe francês, você tem yakisoba chinês, e você quase não tem comida de milho. Então, quando a gente diz assim, eles se misturam ali no Parque do Povo. É desse hibridismo que eu falo, das questões que uma coisa para existir não elimina a outra, elimina a modernidade, nem a modernidade vai estar eliminando a tradição, que elas correm por caminhos diferentes, em alguns momentos elas se cruzam. A gente pensa muito como ali na teoria crítica, com Adorno, Horkheim, eles denunciavam muito as indústrias culturais, eles denunciavam que as culturas elas estavam sendo industrializadas. É o momento que está nascendo o rádio, o cinema, e eles denunciam essa questão dessa massificação da cultura. Agora, tomando aqui já para o final dos séculos, a gente já tem uma questão que pode ser o oposto disso, que é a gente denunciar ou pensar ou desenvolver esforços para compreender este fenômeno, em que há um outro fenômeno que é oponente a isso, e junto com isso, que é a mercantilização da cultura, é a culturalização do mercado. Hoje, para você sobreviver ao mercado, ou isso é parte da economia, é a questão da culturalização. Então, assim, por isso que você vai ver muitos produtos querendo agregar a sua marca, o São João, as festividades, e isso está acontecendo o tempo todo. É o valor cultural que tem aquele serviço, aquela peça, é ele que vai estar definindo. Então, assim, a gente tem que compreender mais essa mistura entre mercado, entre política e entre economia, porque eles vão se cruzar entre a comunicação. Hoje nós vivemos numa sociedade absolutamente mediatizada, que aí pressupõe que os políticos eles são mediatizados, a economia de certa forma, e vai estar trazendo consigo esse componente emotivo, lúdico, essa participação que a gente poderia até pensar que seja uma participação, se a gente for descuidado, a gente pode até atribuir isso para um pensamento do pão e circo, que não é só isso. É a questão do populismo político que aproxima as pessoas, que aproxima os seus gestores, que é muito mais do que isso, mas está dentro disso. As festas juninas, ao longo de séculos, é uma tarefa bem difícil a gente responder essa questão de forma definitiva. Eu penso como o maravilhoso Canclini, que lembra das dificuldades da gente realizar uma investigação pensando que existe um fio condutor lá atrás que deu origem e vai dar sentido a todo esse processo que a gente viveu. Que lembra muito das dificuldades que tem e que Hobsbawm vai falar sobre a invenção das tradições, né? Que muitas tradições que hoje a gente conhece como tradições, muitas vezes foram inventadas para impor um poder. A minha ideia, como a de Canclini, entender o agora, no contemporâneo, essa cultura. Saber como elas chegaram até aqui, hoje, e conseguiram sobreviver, permanecer atentas e fortes. Porque se a gente for se deparar, e muitas vezes eu sou procurada em épocas de São João para poder pensar nos sentidos de o que significa a fogueira de São João, o que significa a bandeirinha de São João. Ora, esse sentido, ele existe até
gente pode até costurar, e a gente tem algumas pessoas que se dedicam a responder sobre isso. E eu até posso compreender, porque na minha tese, eu não trabalho de uma forma assim, diacrônica, de saber estudar todo aquele trajetória, não é uma tese histórica, mas a gente compreende que essas festas do São João de Campina Grande, as festas do São João, elas são festas que eram pagãs, que ela no hemisfério norte são festas muito desejadas, porque é a festa do solstício de verão para eles, né? Que é a abertura. Imagine você morar numa cidade ou num lugar que o tempo todo está abaixo de zero e de repente o sol começa a aparecer, as pessoas vão ficar encantadas. Então é muito dentro dessa perspectiva, né? Então esse São João, ele era festejado com muito entusiasmo, né? Não era, na verdade, não era o São João, mas é São João posteriormente, quando a Igreja Católica ela se apropria da simbologia pagã. Contudo, a igreja, que possuía um grande poder durante a Idade Medieval, né, ela optou de fazer esse paralelo, justamente trazer para si a população, né? Então, São João, como era muito festejado, também no Brasil, ele passa a ser mais festejado ainda, porque tem uma identificação com as festas trazidas pelos europeus para cá, o acendimento da fogueira, que também já era uma simbologia para os índios. Nas aldeias, no Brasil, provavelmente as fogueiras e as tochas acesas, elas simbolizou muitas coisas para isso.